questão das oportunidades de investimento. O primeiro é meramente a tendência muito rápida aos investidores, nas condições que podem se ajustar, rapidamente igualarem a taxa de retorno, ou tornarem equivalente a taxa de retorno de todos os ativos. É claro que pode haver oligopólio, pode haver milhões de obstáculos à concorrência, mas lembre-se que todos os obstáculos mais persistentes necessitam digamos, de rendas ou diferenciais permanentes, por exemplo, de custo ou de acesso ao financiamento. E tudo bem, não muda nada, no sentido de que a taxa de lucro normal, ela é a referência dos preços limites, ou dos preços normais, e a partir dela é que se calculam as rendas das vantagens, né? Então, o que acontece com isso modifica toda a estrutura do resto. Isso é, um produtor com vantagens, ele vai cobrar o mesmo preço que o produtor competitivo, e não mais. Isso é uma coisa neoclássica, dizer que ele cobra mais. E o lucro dele não vai ser o mesmo que o outro, porque o custo dele é mais baixo. Ou na antiga frase do Ricardo, que infelizmente a teoria da organização industrial neoclássica não entendeu, ele diz, Ricardo dizia, o preço não é alto porque a renda diferencial é alta. A renda diferencial é alta porque o preço é alto. Isso é, vantagens de custo não invalidam a ideia de que o preço é determinado pelo produtor marginal, entre aspas, pelo capital regulador, na linguagem do marketing. Então, não, isso não é, quando eu falo concorrência, não quer dizer que eu estou supondo livre concorrência. Estou supondo essa regra de que os preços de produção valem mesmo em economias que têm muitos oligopólios, muitas empresas com vantagem. Então, o processo de concorrência é capitalista. Se for tudo livre, os preços são, não só os preços tendem aos preços de produção, como não vai haver diferenças grandes de taxa de lucro. Não sendo tudo livre, os preços tendem aos preços de produção. E vai haver grandes empresas que vão acumular muito mais rápido, vai haver um processo de concentração e centralização do capital que não invalida a teoria dos preços de produção. Senão, a pessoa que disse que tinha uma tendência à concentração e centralização teria abandonado o conceito de preço de produção e não abandonou. Tá? Então, não é uma questão... Quando eu falo concorrência, não é concorrência perfeita, maravilhosa, é concorrência, capitalismo. Então, essas duas coisas, muita gente diz, mas aí está abstrato demais, concorrência capitalista, eu trabalho no ministério, não tem preço pago. Eu quero saber agora, porque o governo vai trocar o governo, eu quero coisa mais de curto prazo. Então, vamos tentar ver o seguinte. Eu queria falar um argumento mais geral e mais de curto prazo sobre essa dificuldade de achar uma relação regular, inversa, entre investimento e taxa de juros, que é um pouquinho mais geral e mais rápido do que isso aí. Isso aí é muito importante, mas tá bom, vamos dizer, não, mas antes disso, não supor, nem deu tempo dos preços de juros entrarem nos preços, nem deu tempo da capacidade de ajustar a demanda. Aí você tem que admitir que há uma relação a lá Pazinete. Bom, mas aí uma crítica adicional, que é válida também no curto prazo, ou na teoria das decisões de investimento agora, que a gente está num prazo curto demais para o mercado mostrar que você estava errado. Certo? O mercado só mostra que você está errado depois que a interação entre os agentes, não na hora que você decide investir. É baseada nessas ideias aqui, que é o ponto central da nossa discussão. A única contribuição nova dessa discussão aqui, o resto contar uma história que já está aí na literatura. Que é o seguinte, quando a gente fala assim, taxa de lucro esperada, o que é isso? É uma magnitude, só 5, 10, 15, 20? Tá, taxa de lucro não é uma coisa só. O que eu espero? Quando o Keynes fala expectativas de longo prazo, o que ele está esperando? A expectativa sobre o quê? A taxa de lucro é esperada? O que é isso? Mas, se você for olhar bem, a definição óbvia de taxa de lucro, bem simples, sem teoria complicada. A taxa de lucro depende das vendas ou da demanda, da diferença entre preço e custo multiplicada pelas vendas. Uma coisa de contabilidade, não tem nenhuma teoria.
que aí é o lucro, dividido pelo estoque de capital. Ok, daí. E aí o problema, então a taxa de lucro esperada teria a ver com expectativas sobre isso. Ok, mas eu queria chamar a atenção ali no ponto 1. Desses componentes, tem duas coisas que são esperadas. A margem de lucro, eu espero. E as vendas, digamos, a demanda. Eu espero vender tanto. Eu espero ter uma margem de tanto nessas vendas. Agora, não faz sentido eu esperar o estoque de capital, certo? Se eu estou decidindo investir, o estoque de capital é a variável de decisão, não é... eu espero, e pô, que pena, eu vou ter muito capital. Não, é assim, na hora de decidir o capital, isso chama investimento. Se o estoque de capital que eu vou ter vai depender da decisão de investimento agora e do estoque que eu tinha, né? E aí, veja bem, mas o mais importante aqui, além de dizer isso, que o estoque de capital é objeto de decisão, é o fato de separar os dois componentes esperados, que não são separados. Por quê? Porque o que acontece? Abaixo de uma margem mínima, vamos chamar de margem para ficar super geral, vale para CALEC, para taxa de lucro. Ele está no curto prazo, está uma bagunça. Abaixo de uma margem de lucro mínimo, aceitável, evidentemente o investimento vai ser zero, tá? Mesmo que as vendas fossem muito altas. E, portanto, a taxa de lucro esperada pode ser alta, porque tem muitas vendas, tá? Mas como a margem não compensaria, ou, portanto, eu não espero uma demanda efetiva alta, eu espero vendas altas. A margem de um carro, um automóvel vendido a R$10, mesmo 2 bilhões dele, não é aceitável. Então não é uma demanda efetiva. O importante é separar as duas coisas. As firmas esperam margem, esperam demanda. Se a margem esperada estiver abaixo de uma mínima aceitável, o investimento é zero, tanto faz a demanda. A decisão de investimento tem dois elementos, um de rentabilidade e um de mercado. A de rentabilidade é uma desigualdade que é abaixo de certo... Não é uma coisa contínua, assim, qualquer aumento da taxa de lucro aumenta o investimento. Então, uma desigualdade acima dessa margem mínima aceitável, quanto mais vendas, mais eu vou investir, certo? Mais vendas esperadas, lembre-se, não aconteceu nada, ninguém sabe se essas vendas vão acontecer ou não. Mas, de qualquer forma, o que quer dizer que é investimento... Se você aceita o ponto 2, você já está aceitando a ideia de que o investimento depende da demanda efetiva. Porque a demanda efetiva é exatamente a demanda esperada, no caso, a demanda efetiva esperada, com uma margem de rentabilidade aceitável. Se ela não é exatamente a geralmente aceitável e depois vai ter um processo, só reforça o argumento. Então, assim, mesmo no curto prazo, uma decisão de investimento, ela depende de uma desigualdade sobre a rentabilidade e de uma coisa direta, do tamanho do mercado acima daquela margem mínima. Além disso, o ponto 3, acima da margem mínima aceitável, nunca faz sentido investir mais do que o necessário para atender a demanda esperada. Aí a gente está falando do elemento de decisão K, certo? Se eu tenho vendas de 100, diz que a relação capital-produto é 1, eu tenho vendas esperadas de 100, certo? E uma margem aceitável, o estoque capital desejado é 100. Por que seria 110, 115, 120? Não faz sentido. Eu não quero ter a taxa de lucro que eu quero. Certo? Então a decisão não é a gente sujeito a incerteza, é um agente doido. Né? Não faz sentido. O cara... Existe uma restrição de vendas e uma restrição de rentabilidade. São duas restrições, não é uma coisa. Né? Se uma se mover e a outra não adianta nada. Se eu estou acima de uma restrição e abaixo de outra, não adianta nada dessa aqui. Esse tratamento dessa forma, que eu acho mais realista, assim, implica que, no ponto 4,